Opa, chegamos ao final então dessa série de 4 vídeos e nesse último vídeo nós vamos esclarecer por que é fundamental incluir o INSS no polo passivo dessa reclamação trabalhista, cuja finalidade é a declaração de um vínculo empregatício com a finalidade de incluir o tempo de contribuição do segurado. Na maioria dos casos em que nós acompanhamos essa situação, na verdade o segurado ele não tem o zelo, ele não tem o cuidado de realizar um planejamento previdenciário, de analisar previamente antes de fazer o requerimento do benefício previdenciário, se a documentação está em ordem, se o CNIS está com os seus lançamentos de vínculos corretos e adequados, se as contribuições estão todas corretas, lançadas no banco de dados da Previdência Social, se os vínculos que constam na carteira de trabalho eles coincidem com aqueles vínculos que estão lançados no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então é muito raro um trabalhador que tenha o zelo, que tenha o esmero de buscar esse planejamento previdenciário antes de fazer o requerimento definitivo do seu benefício. E isso muitas vezes acarreta o indeferimento do benefício por falta de algum documento, por falta de algum elemento. Então é sempre recomendável que este segurado que está pretendendo obter o seu benefício previdenciário busque o auxílio de um profissional da área, seja contador, seja advogado. Tem outros profissionais também que atuam na área, empresas especializadas nessa área também, que realizam até simulações de cálculos de valor de benefício da renda mensal inicial, porque com certeza fazendo o planejamento, organizando a documentação de uma forma adequada, na maioria dos casos aí ele evita um indeferimento ou no mínimo ele já deixa aí um procedimento preparado para depois ter um sucesso numa ação judicial, se assim for necessário. E isso acontece também com a reclamação trabalhista, que tem por finalidade reconhecer o vínculo empregatício para fins previdenciários. Nós já comentamos nos vídeos anteriores que essa ação trabalhista ela é imprescritível, ela não está sujeita ao prazo prescricional de 2 anos, que consta na Constituição Federal, porque a própria CLT prevê essa exceção, onde essa reclamação trabalhista que tem por finalidade e natureza a declaração de um vínculo empregatício para fins previdenciários, ela não está sujeita ao prazo prescricional de 2 anos. Porém, nesta ação, nessa reclamação, não será possível cobrar nela as verbas decisórias do contrato de trabalho. Então, o trabalhador que ingressa com essa ação trabalhista, ele não pode requerer também verbas como hora extra, intervalo de refeição não concedidos, insalubridade, enfim, as verbas trabalhistas, sejam elas contratuais ou indenizatórias, não serão mais passíveis aí de inclusão nessa reclamação, porque a finalidade dela é reconhecer um vínculo, declarar um vínculo para ser utilizado junto à Previdência Social. E nessa reclamação, é essencial intimar o INSS, incluir o INSS no polo passivo para participar desse processo, dessa demanda judicial. Isso na verdade, essa é uma orientação que nós sempre passamos, que nós sempre utilizamos até nos nossos próprios processos, que tem por finalidade reconhecer algum vínculo empregatício, ainda que ele não esteja prescrito. Digamos que ainda é um vínculo recente, mas ele tem essa ação trabalhista ela tem por finalidade o reconhecimento de um vínculo empregatício. Nós sempre incluímos o INSS no polo passivo justamente para depois fortalecer essa sentença, para que ela tenha efeito erga omnes para o INSS também, porque geralmente a coisa julgada, a sentença, a decisão, ela só vai fazer coisa julgada, só vai gerar efeitos para as partes que dela participaram, e por isso que é importante incluir o INSS no polo passivo, para que ele tome ciência de todo o procedimento, participando, até mesmo porque ele tem interesse nessa demanda, para depois aí ficar mais viável, mais fácil, ficar digamos, com uma prova documental mais robusta para apresentar na Previdência Social, no INSS, essa decisão para inclusão no tempo de contribuição desse segurado que vai requerer o benefício de aposentadoria. Então eu vou demonstrar aqui
quais são os elementos importantes que nós devemos mencionar nessa reclamação trabalhista e quais são os argumentos que geralmente o INSS sustenta aí numa defesa ou numa manifestação de que ele não deveria participar dessa reclamação trabalhista e, na verdade, o INSS ele só participa da parte que lhe cabe, que lhe interessa, que é o recebimento das contribuições, mas para fins de prova, de reconhecimento de tempo de contribuição desse vínculo, essa parte da sentença, essa parte da demanda, o INSS simplesmente se omite, ele se esquiva. Então nós vamos esclarecer como que deve ser preparada essa reclamação trabalhista para que seja aí, pelo menos ela tenha uma força, essa decisão trabalhista que reconhece o vínculo, que declara o vínculo, pelo menos que ela tenha uma força um pouco mais robusta para ser utilizado no próprio INSS e, em caso de deferimento, ser utilizado aí como início de prova documental numa demanda, numa ação previdenciária. O primeiro elemento aqui a ser mencionado é que essa reclamação trabalhista ela deve tramitar no rito ordinário. Ela não pode ser distribuída nem no rito sumário nem no sumaríssimo aqui, se tratando do procedimento do rito processual trabalhista. Isso porque a autarquia, se tratando de uma autarquia pública, né, um órgão público vinculado aí à União, necessariamente o procedimento a ser adotado nessa reclamação trabalhista que tem por objeto a declaração de um vínculo empregatício, ainda mais quando esse vínculo já, teoricamente, já está prescrito as verbas inerentes ao reconhecimento desse vínculo, necessariamente tem que ser distribuída essa ação pelo rito ordinário. Então é muito importante isso, se for distribuído em outro, independente do valor, né, dessa reclamação trabalhista, se ela for distribuída em outro rito processual, fatalmente a sua ação, o seu processo aí será extinto sem julgamento do mérito e não vai dar sequência nesse processo. Então é a primeira situação, o primeiro elemento aí que a gente deve mencionar é a questão do rito ordinário. A outra coisa que a gente acabou de mencionar é que é importante mencionar numa preliminar dessa reclamação trabalhista a necessidade de incluir o INSS no polo passivo dessa ação. Isso porque o INSS sempre se manifesta alegando que ele não deveria participar dessa reclamação trabalhista cujo objeto é a declaração de um vínculo empregatício. Então o INSS alega que essa decisão não vai atingir ele, INSS, a autarquia, porque ele não tem interesse de agir nessa demanda e nem tem interesse para participar como um terceiro nesse processo. Isso porque ele não teria digamos assim, uma fundamentação jurídica, uma fundamentação legal para fiscalizar o reconhecimento desse vínculo trabalhista. Não caberia à Previdência Social isso. Então, geralmente o INSS fundamenta essa situação de que ele não tem interesse de agir, que ele não deve participar como terceiro interessado nessa demanda, porque ele não tem lógica ele participar de um reconhecimento de uma declaração de um vínculo empregatício de natureza trabalhista que, segundo a Previdência Social, não teria vínculo nenhum com o tempo de contribuição ou com a parte previdenciária. Então é muito importante fundamentar a importância da participação do INSS por dois motivos, por dois fundamentos. Primeiro, essa decisão trabalhista que reconhece o vínculo vai resultar um crédito exequível para a autarquia, ou seja, ela vai executar as contribuições previdenciárias, ela é credora de contribuições previdenciárias. Então, só por esse motivo ela já tem interesse nessa demanda, embora houve uma alteração na legislação em que o juiz trabalhista, ele de ofício tem que executar as contribuições e o INSS, a Previdência, entra só na parte da execução sem participar da parte do mérito, né, da parte de conhecimento, que é um absurdo, mas a legislação foi realizada dessa forma. E outra coisa que deve ser fundamentado nessa preliminar para a participação do INSS é que essa decisão trabalhista sim vai gerar efeitos previdenciários, uma vez que, conforme nós já conversamos até no vídeo 2, se não me engano, o artigo 30 do Decreto 3.048 do ano de 99 estabelece que qualquer pessoa que prestar serviço remunerado estará automaticamente filiado à Previdência Social, daí decorre a obrigação
de realizar o pagamento das contribuições. Nesse caso, como é um vínculo trabalhista de um segurado no regime CLT, na condição de empregado, a obrigação de realizar as contribuições previdenciárias, evidentemente que é da empresa. Então é óbvio que existe um interesse sim da Previdência Social, do INSS, em participar dessa demanda por esses dois motivos, porque essa decisão vai gerar aí dois efeitos, essa decisão vai gerar dois efeitos. Primeiro, a cobrança ou a execução das contribuições previdenciárias e segundo, essa decisão também repercute no tempo de contribuição desse trabalhador. Então, além do rito, que tem que ser ordinário, é importante mencionar uma preliminar fundamentando o porquê que o INSS deve participar dessa demanda, deve ser incluso aí no polo passivo e, por fim, o que nós devemos mencionar, que nós já conversamos ao longo desse vídeo, é que o artigo 876 da CLT determina que o juiz de ofício deverá executar as contribuições previdenciárias. Mas é importante, eu mencionei e repetir esse dispositivo da CLT em relação à execução de ofício, porque independentemente da empresa ter patrimônio, dos sócios ter patrimônio, no caso de desconsideração da personalidade jurídica ou não, para suprir o pagamento dessas contribuições, ainda assim o tempo de contribuição deverá ser conhecido para fins de aposentadoria, para fins de tempo de contribuição junto ao INSS, porque o artigo 34, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que independentemente das contribuições, se eu não me engano nós tratamos disso no segundo vídeo, independentemente da empresa ter realizado as contribuições ou não, o trabalhador não pode ser prejudicado e reconhecendo o vínculo empregatício ali, declarando o vínculo empregatício daquele período, independentemente do recolhimento das contribuições, o tempo de contribuição dele estará preservado, deverá ser incluído e averbado no seu CNIS. A parte inerente à cobrança das contribuições cabe à Previdência Social ou à Super Receita Federal ou aos órgãos de fiscalização, inclusive as medidas cíveis e criminais cabíveis, aí, se for o caso, devem ser tomadas pelos órgãos competentes, pelas autoridades competentes. E o trabalhador, o segurado que vai requerer o seu benefício, jamais pode ser responsabilizado por uma negligência do poder público. Então, o que nós recomendamos é que antes mesmo de realizar o requerimento do benefício previdenciário, que esse trabalhador, que esse segurado que vai requerer o benefício, primeiramente ele providencia a regularização da declaração desse vínculo empregatício que ele teve, esse trabalho realizado e não anotado na sua carteira de trabalho, não foi formalizado. Então, se existe algum período em que esse trabalhador realizou alguma atividade remunerada e não teve a anotação do seu contrato de trabalho na carteira profissional, na CTPS, primeiramente ele busque na Justiça do Trabalho a declaração desse vínculo empregatício para aí sim, posteriormente, ele levar essas provas obtidas nesse processo trabalhista dentro de um procedimento administrativo de requerimento de benefício e somente na hipótese do INSS negar e não reconhecer a decisão trabalhista, não reconhecer as provas ali produzidas para fins de averbar aquele tempo de contribuição requerido ali naquela ação trabalhista, aí sim ele estará com mais elementos, estará com mais instrumentos de provas documentais e materiais para numa demanda previdenciária onde ele vai requerer esse benefício, seja aposentadoria ou seja algum benefício por incapacidade, certamente ele estará mais municiado de elementos robustos aí para ter sucesso numa demanda previdenciária de concessão de benefício previdenciário. Então nós concluímos aqui essas breves explicações, na verdade um breve bate-papo aqui, uma conversa entre colegas e eventualmente existindo alguma imperfeição, alguma incorreção, críticas, sugestões para a gente produzir novos vídeos, novos conteúdos ou até mesmo complementar o que a gente já elaborou, nós estamos abertos aí para diversas mensagens, bate-papos e tudo mais. Eu agradeço a atenção de vocês por ter paciência de acompanhar até esse último vídeo e eu aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.